Olá, tudo bem com você? Ótimo. Assim é o que eu desejo, que você esteja bem. E agradeço a você por estar aí conectado com o nosso estudo no grupo de amigos online. Nós estamos vendo a perseverança. Estamos das pressões externas e hoje nós vamos começar a introduzir o último estudo dessa temática das pressões externas, ok? Essa temática a gente poder com calma o assunto, tá bom? O estudo número 7 fala da... É um assunto sutil, em que essa é que a igreja seja edificada fundamento para a gente não correr nenhum risco aqui. Eu vou com calma, vou fazer uma parte inicial, depois a semana que vem a gente retoma, se não der a gente retoma na outra, tá bom? Mas que o assunto fique bastante claro para todos vocês. A gente diz aqui, tentação, a vulnerável da fraqueza. Uma expressão inteligente. Essa falha vulnerável da fraqueza fala da nossa velha natureza. A tal da velha alma que precisa ser restaurada. É sempre ali que você vai encontrar problemas. Por quê? O corpo físico, que é essa matéria aqui, ele aceita o comando. Ele tem as portas de entrada, que são os sentidos, e ele aceita comando. E o comando correto do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia, é do Espírito recriado, onde é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas a tal da alma, que eu não consigo separar, porque nós somos um ser de três partes, né? Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. E eu vivo neste tempo, neste planeta chamado Terra, ok? Assim, para você entender rapidamente. E é na minha alma que a velha natureza, o velho homem, a questão da carnalidade, é ali que está a raiz da problemática. E essa alma, ela perdeu a conexão. Eu tenho falado isso, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu tenho falado que a alma, ela perdeu a conexão com Deus por causa do pecado, o pecado de Adão. E isso afetou toda a estrutura de entendimento, de comunhão e de relacionamento com Deus. E aí agora ela precisa ser restaurada, e ela tem que ser restaurada nesse período da nossa existência, que eu chamo da dispensação da igreja, é onde nós estamos. É ali que o Espírito, é nesse tempo, é nessa oportunidade que o Espírito Santo vai trabalhar profundamente a restauração do nosso caráter. Agora, qual vai ser a solução definitiva da alma? Só quando nós recebermos um corpo glorificado. Ou vai até a nossa morte física, ou vai até o arrebatamento da igreja. Aí, através do corpo glorificado, esse problema da alma, esse problema da carnalidade, da velha natureza, é eliminado, para que você possa habitar na presença de Deus, ok? A gente tem que entender essas coisas para não cair em certas interpretações subjetivas, filosóficas, que não vão ajudar e vão trazer confusão no nosso entendimento, tá bom? Eu fiz esse apanhado geral para a gente se situar na nossa problemática que nós vamos estar analisando hoje.
Bom, todos nós enfrentamos tentações. Todos, não tem nenhuma exceção. E todos nós temos problema de alma, não é mesmo? E todos nós estamos neste planeta aonde Satanás e os seus demônios estão agindo por um tempo. Você entendeu agora o contexto da situação, da problemática? Então nós temos uma alma complicada, estamos na terra, o diabo e os seus demônios estão agindo na terra por um tempo, então nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas, ok? E ninguém está isento desse tipo de coisa. Só que aqui eu já, de cara, eu tenho que marcar um divisor. Uma coisa é você ser provado. Olha a palavra que eu usei, provação, teste. Provação, nós vamos trazer a diferenciação, ela tem a ver com amadurecimento, ok? Amadurecer o seu caráter, trabalhar as suas fragilidades. Necessariamente não envolve pecado. Presta atenção naquilo que eu estou dizendo, ok? Por outro lado, tentação, que é outra coisa que a gente tem que separar, porque no original a palavra é a mesma, mas o autor, principalmente Tiago, ali na sua epístola, ele faz diferença entre uma coisa e outra. A gente tem que prestar atenção. E às vezes a palavra é a mesma, tá? Tentação tem a ver com concupiscências, desejos carnais, uma alma não santificada e demônios se aproveitando dessas fragilidades e trazendo uma isca, uma atração que me puxa para a desobediência e aí para cair na prática do pecado. O diabo sabe exatamente como trabalhar, porque ele conhece o nosso Deus, ele conhece a justiça, o juízo de Deus. E ele é o enganador, aquele que engana, aquele que te leva para o erro para que você se dê mal. É exatamente isso, e nós temos que estar atentos para isso, ok? Então temos que fazer essa diferenciação. Bom, mas a Bíblia nos instrui a resistir ao diabo, não é? Resistir ao diabo e fugir do pecado. São duas coisas que a Bíblia nos ordena como mandamento. Então, passividade não ajuda o trabalho do Espírito Santo, atrapalha. Vou repetir de novo, para dar ênfase. Passividade, ingenuidade, ignorância não ajudam o trabalho do Espírito Santo no sentido de trazer maturidade à minha alma, maturidade de caráter na minha vida. Pelo contrário, não ajuda, atrapalha. Mas a passividade, a ingenuidade, a ignorância é material para o trabalho do inimigo, dos demônios. Claro, o meu povo perece por falta de entendimento e o diabo se aproveita porque ele não perde nenhuma oportunidade. Ele é sutil, ele é enganador. Percebam o perigo dessa situação? E fugir do pecado significa que eu não vou andar por um caminho perigoso, um caminho de traiçoeiro, cheio de armadilhas e atrações e coisas que acabam me confundindo e me levando para a prática do pecado.
Então, fugir significa uma ação inteligível, intencional, uma vigilância, uma prudência. Eu tenho falado tanto sobre isso, para que eu não caia no engano do diabo. Ok? E fugir também tem o sentido de uma alma em processo de restauração, para que eu vá eliminando as brechas na minha vida, para que os demônios se aproveitem dessa situação. Então, tem várias implicações aí nessa questão. E eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, entender toda essa dinâmica, todo esse contexto, para que o diabo não leve vantagem sobre a minha vida. E que eu também, através da sabedoria que o Espírito Santo traz, e é uma sabedoria experimental, eu possa ajudar nesse processo da edificação da igreja. Deus não vai confiar o trabalho da edificação da igreja para gente que não tem experiência, para gente que não tem entendimento, para gente que vive em confusão. Deus não é Deus de confusão, e Ele precisa de pessoas maduras para a obra do ministério, para o exercício do nosso cristianismo, onde quer que a gente esteja, porque nós somos igreja o tempo todo, full time. Entende? Não é só questão de ministério, de você ter um ofício dentro da estrutura da igreja. Não, você como cristão, andando pelo mundo, você é uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E lá o seu testemunho tem que ter influência, ela tem que ter relevância, o seu testemunho, para que outras pessoas sejam impactadas. O Espírito Santo usa essa instrumentalidade da igreja, que somos nós, para atingir o coração, o entendimento, a mente das pessoas que estão lá fora. Mas se eu estou preso, como é que eu vou ajudar outro que está preso também? Não dá, né? Aí vai ter problemas, então Deus tem que trabalhar isso. E quando Deus nos prova, Ele traz provação sobre a nossa vida, necessariamente não significa que tem pecado, que tem maldição hereditária na nossa vida. O exemplo maior é Jó, que nós já comentamos. Não era uma questão de pecado, era apenas uma questão de teste. E Deus colocou Jó como exemplo para nós. E quem requereu o teste foi Satanás, na presença do próprio Deus, requereu. Olha, deixa eu colocar a mão na vida dele, você vai ver como ele te nega. Porque Deus falou, olha, você olhou, você notou o meu justo Jó. Deus elogiou Jó, então ali não havia problema. Problema no sentido de pecado, de alguma brecha grave que o diabo pudesse pegar. E o diabo aceitou a provocação e entrou numa guerra pela vida de Jó. Deus falou, você pode tocar na vida dele, mas você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Vamos lá. Satanás, ele não entende certas coisas, ele aprende por experiência, sabe? E Deus não fala tudo, é só depois que você vai descobrir. Quando Deus apontou para Jó, ele estava provocando o diabo. Essa que é a verdade. E o diabo entrou no jogo. Essa que é a verdade também. E Deus já sabia que a destruição que o diabo iria trazer sobre a vida de Jó seria uma escola, uma pedagogia do Espírito Santo para trazer maturidade e conserto na vida de Jó, mas eram fragilidades de caráter, de comunhão, de espiritualidade, mas não de pecado e de maldição. Olha que coisa
Mas o diabo só foi entender isso depois, né? E nós, igreja, hoje, na nossa geração, a gente pode olhar para trás, estudando o livro de Jó, e entender a maneira como Deus trabalha. Deus é muito inteligente, aliás, só Ele é inteligente. Mas a inteligência de Deus é para o bem, porque Deus é amor, Deus é santo. Não há maldade no ser de Deus. Deus é justo, Deus é reto, não é? Mas Deus, Ele sabe que precisa trabalhar o nosso caráter. Ele sabe que precisa quebrar as fragilidades da nossa vida para que a gente possa ser útil. Aí a gente já faz o link com o propósito. A maturidade não só é uma bênção para mim mesmo, mas é uma bênção para o meu casamento, é uma bênção para a minha família, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para os meus relacionamentos. Por isso que eu digo que você seja uma bênção na terra, no tempo da tua oportunidade, sendo maduro. Porque o maduro, ele sabe discernir as coisas e ele sabe instruir as pessoas que estão à sua volta. Não só com o seu testemunho, mas com a sabedoria que é proferida através da sua boca. Então, o tempo todo Deus vai trabalhar essa questão na nossa vida. Então, essa diferença entre provação e tentação, a gente precisa perceber como é que eu diz, assim, a questão dessa sensibilidade entre uma coisa e outra, ok? Mas através de uma tentação, Deus pode trazer correção na tua vida, porque você tropeça, você cai, Deus vai ter que te corrigir e trabalhar o seu caráter, para que isso não se repita mais na tua vida, porque cometer o mesmo erro como hábito é uma tremenda burrice. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento, não tem nada a ver com a nova natureza da nova criação que veio através do novo nascimento. Por isso que eu tenho chamado insistentemente a atenção das pessoas para uma pergunta: você nasceu de novo? Essa é a verdadeira pergunta. Porque a nova criação, ela tem a natureza divina, e o meu espírito recriado se inclina para Deus, é uma inclinação, é uma religação, é uma restauração de comunhão, e essa comunhão fala de prioridade na minha vida. Então eu me volto para Deus e eu anseio pelas coisas de Deus, eu tenho fome e sede das coisas de Deus. Entende? Agora, se isso não acontece, eu trago à tona aquilo que Jesus disse. Você vai conhecer uma boa árvore pelos frutos, bons frutos. Mas uma árvore ruim não consegue produzir bons frutos. É uma questão de fruto. Porque o fruto é evidência. Fruto é evidência de uma nova criação na minha vida. E se eu nasci de novo, eu busco a santidade de Deus na minha vida. É a vida de Deus na minha vida. É uma inclinação, é uma atração. É como uma força gravitacional. Agora a semente divina está dentro de mim e o céu atrai a semente divina que foi plantada no meu coração, e o Espírito Santo fica incubando, gerando, dando crescimento, multiplicando aquela semente divina que foi plantada dentro de mim, através do novo nascimento. Tudo isso é espiritual, e no meio disso está o diabo, tentando interferir, tentando bloquear, tentando distorcer. É uma guerra espiritual.
Então eu tenho dito, a guerra espiritual, ela começa primeiro dentro de mim, pela falta de entendimento que eu tenho das coisas. E são coisas espirituais, porque nós estamos numa guerra espiritual. E se eu não tenho entendimento dessas coisas, eu sempre vou acabar apanhando. E isso não glorifica a Deus. Essa que é a questão. Eu existo para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, mas para que eu santifique o meu Deus através do meu testemunho, da minha vida transformada, é só buscando a maturidade, e sendo cooperativo com o Senhor, que usa o Espírito Santo para me santificar. A obra de edificação na minha vida é uma obra de cooperação. E a obra da edificação da igreja na terra, durante a dispensação da igreja, é uma obra de cooperação. Por isso que Deus levanta os ministérios. Por isso que nós temos a ferramenta dos dons espirituais. Porque Deus nos usa como canal, como instrumento. Você tem que ter clareza desse contexto da nossa vida cristã, da nossa utilidade na casa de Deus. Ok? Então, eu fico por aqui com essa primeira intervenção, assunto sobre tentação, trazendo essa diferenciação entre provação e tentação. Ok? É muito fácil, né, a gente perceber certas coisas. Quando Paulo fala do espinho na carne, Paulo estava falando de algum pecado na vida dele, que ele vivia tropeçando? Era disso que ele estava falando? Claro que não. Então, o espinho na carne era uma maneira de Deus trabalhar a estrutura, a maturidade do apóstolo Paulo. Ok? A gente tem que entender, porque senão a gente começa a ver pecado em tudo quanto é lugar. E essa é uma abordagem superficial e traiçoeira. Quando o apóstolo João foi desterrado na ilha de Patmos, ele já era idoso. Era por causa de pecado? Não, era perseguição por causa do evangelho. E Deus tinha um propósito com ele ali na ilha de Patmos. Ele escreveu o livro do Apocalipse. E Deus sempre trabalha todas as circunstâncias na nossa vida, e Ele tem um propósito muito bem definido com relação a toda essas coisas que acontecem na nossa vida. E para encerrar essa primeira parte, quem é o tentador? O diabo. O diabo é o tentador. Ele é o enganador, é ele que usa de artimanha, de ardil, de sutileza, para nos enganar e nos levar ao tropeço. É como uma armadilha. Você coloca uma armadilha, põe uma isca e alguém é atraído para dentro da armadilha e fica preso. E aí fica estabelecido uma prisão e um prejuízo. É disso que se trata. Eu tenho que amadurecer, crescer, ser liberto. É a verdade de Cristo que me liberta. E o interessante é que quando o diabo nos leva para o pecado, usando a estratégia do engano, depois ele se torna o nosso acusador. Tem pecado na vida dele, tem brecha na vida dele, porque ele sabe que Deus julga o pecado. Mas eu tenho que levar a pessoa para o pecado. É a estratégia de alguém que é falso, é mentiroso, é enganador, porque depois ele acusa. Ok?
E nós temos que entender esse contexto da nossa vida. Jesus foi tentado no deserto, está lá em Mateus capítulo 4. Jesus tinha pecado, por acaso? Não, nenhum, nada, nem o pecado da raça ele tinha. E Satanás veio em pessoa tentar Jesus, e ele estava num período de jejum, e lá no deserto, olha o contexto da situação, mas foi através da resistência do Senhor Jesus Cristo ao diabo, resistir ao diabo, que ele começou o seu ministério. Olha os propósitos do Pai na nossa vida, ok? Então, a gente tem que entender essas coisas. Para a semana que vem eu vou entrar em outros assuntos para ampliar esse entendimento que eu trouxe agora para vocês. Medite sobre isso, leia o estudo na apostila com calma, ore em espírito de oração, esteja em espírito de oração, orando ao Espírito Santo, para que ele traga entendimento a você. Deseje a maturidade, deseje a transformação na tua vida, para que você seja útil na casa de Deus e seja uma bênção lá fora, lá no mundo. Uma bênção na igreja, mas principalmente lá fora. Ok? Tenha uma boa semana e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.